Hey, gente! Olá! Vamos a mais um fundamento da eletrostática. Atenção, porque esse fundamento definitivamente é muito importante. É muito interessante você saber diferenciar um corpo neutro de um nêutron. Tome muito cuidado, que nêutron e corpo neutro não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O nêutron é uma partícula elementar que não possui carga. O corpo neutro, ele é um corpo que possui carga. Ele é possuidor de carga, o corpo neutro. Só que existe algum requisito básico para que ele seja, então, chamado por corpo neutro, que você vai saber agora. Tá legal? Muito bem. Aqui eu estou tentando ilustrar para você o que é um corpo neutro. Observe o número de cargas negativas, que eu vou dizer que são os elétrons. Observe o número de cargas positivas, que eu vou dizer então que são os prótons. Observe esse corpo. Você atentou que a quantidade de elétrons e a quantidade de prótons nesse corpo não é a mesma? É ou não é verdade? Observe mais uma vez o número de elétrons. Vamos comparar. Observe o número de prótons. Vamos comparar. Que conclusão você chegou? Certamente você chegou a essa conclusão. N é o número de cargas negativas, que são os elétrons. NP, o número de cargas positivas, que são os prótons. Que sinal aparecerá aqui? Número de elétrons igual a número de prótons. Então, veja bem, o corpo está neutro, mas possui carga. Ele vai ser neutro, esse corpo vai se encontrar eletricamente neutro, toda vez que o número de elétrons for igual ao número de prótons. Tá legal? Aí o corpo encontra-se neutro. Você me diria, então, que nesse corpo neutro existe equilíbrio ou desequilíbrio de cargas? Evidentemente que se o número de elétrons for igual ao número de prótons, se o número de cargas negativas e positivas for o mesmo, nós podemos então dizer certamente que esse corpo ele apresenta equilíbrio de cargas. É um termo muito interessante, tá? Toda vez que se referir a um corpo que se encontra com, abre aspas, equilíbrio de cargas, fecha aspas, você certamente vai interpretar que esse corpo encontra-se eletricamente neutro. Corpo neutro tem carga positiva? Tem. Tem carga negativa? Tem. Só que o número de cargas positivas e negativas, elétrons e prótons, número de elétrons igual ao número de prótons. Toda vez que N é igual a NP, o corpo apresenta equilíbrio de cargas e dessa forma ele se encontra neutro, ok? E gente, olha para esse corpo agora. Observe esse corpo aqui. Deixa eu trocar o fundamento aqui, tá? Ó. Esse fundamento da eletrostática é o fundamento 8, para que a gente não se perca, tá? Fundamento 7, corpo neutro. Fundamento 8, corpo eletrizado positivamente. Atenção! Corpo eletrizado positivamente ou eletricamente positivo. Quando será? Tem carga elétrica? Tem. Só que você vai observar o seguinte. Olha o número de cargas negativas, elétrons. Olha o número de cargas positivas, prótons. Equivalem? Iguais? Você sabe que elétrons, nesse corpo, a quantidade é diferente de prótons nesse corpo. Observe o número de elétrons. Ne. Observe o número de prótons. NP. Diga você o que podemos afirmar. O número de elétrons ele é menor do que o número de prótons. Você está de acordo que esse corpo não apresenta equilíbrio de cargas?
Você está de acordo que esse corpo apresenta um desequilíbrio de cargas? Toda vez que um corpo apresentar o desequilíbrio de cargas, ele vai se encontrar eletrizado. E um corpo, quando se encontra com desequilíbrio de cargas ou eletrizado, ele pode estar, o que você está vendo agora, que é eletrizado positivamente ou eletricamente positivo, e no fundamento 9 você vai ver, ele pode estar eletrizado negativamente. Eletrizado positivamente, elétrons diferentes de prótons, número de elétrons menor do que o número de prótons. Tá legal? Muito bem. Toma muito cuidado, que quando você se refere a corpo eletrizado positivamente, você não pode dizer que esse corpo ele tem muito próton, ele tem excesso de prótons. Não. Apesar de ser um corpo eletrizado positivamente, não é porque convenciona-se, não é porque ele tem excesso de prótons. E sim, o contrário, porque você tem que se referir a elétrons, tá bom? Então esse corpo eletrizado positivamente ele não tem excesso de prótons. Ele tem sim uma falta ou deficiência de partículas negativas. Corpo eletrizado positivamente não é porque ele tem excesso de carga positiva, é porque ele tem uma falta ou uma deficiência de carga negativa. Quem são as cargas negativas? São os elétrons. Então, muito cuidado quanto a esse daqui, tá? Corpo eletrizado positivamente ou eletricamente positivo, elétrons diferentes de prótons, desequilíbrio de cargas. Fechou. Número de elétrons menor do que o número de prótons para esse tipo de corpo. Falta ou deficiência de elétrons para esse corpo. E nunca excesso de prótons. Tá legal? E então, gente, vamos a exemplo do anterior. Observe o número de elétrons, observe o número de prótons. Observe o número de cargas negativas, observe o número de cargas positivas. Tá certo? Não. Elétrons diferente de prótons. Equilíbrio de cargas? Não. Desequilíbrio de cargas. Desequilíbrio de cargas. Corpo está o quê? Eletrizado. Pode estar eletrizado positivamente ou negativamente. Nesse caso, eletrizado negativamente, observa que o número de, vamos fazer logo, observa que o número de elétrons e o número de prótons são diferentes e o número de elétrons é maior que o número de prótons. Toda vez que o número de elétrons no corpo for maior do que o número de prótons, elétrons maior do que prótons, desequilíbrio de cargas, corpo eletrizado negativamente. Atenção, pode ser chamado por corpo eletricamente negativo. Tá legal? Muito bem. Muito cuidado, a exemplo também do anterior, quando o corpo encontra-se eletricamente negativo, não é porque ele tem falta, tem pouco próton. Não. Toda vez que o corpo estiver eletrizado negativo, é porque ele apresenta excesso de cargas negativas, tá legal? E excesso de cargas negativas significa dizer que um corpo eletrizado negativamente possui excesso de elétrons. Ficou claro, gente? Então vamos lá. Resumindo, equilíbrio de cargas. Corpo se encontra neutro, elétrons equivalem a prótons. Ne, número de elétrons, igual ao número de prótons, Np. Equilíbrio de cargas. Quando não houver o equilíbrio de cargas, ocorre o desequilíbrio, aí o corpo encontra-se eletrizado, ou positivamente ou negativamente. Eletricamente positivo ou eletricamente negativo. Eletrizado positivamente, muito próton? Não, falta de elétrons. Eletrizado negativamente, pouco próton? Não, excesso de cargas negativas e, por sua vez, excesso de elétrons. Tá legal? Fechou, então? Como é que nós faríamos para
calcularmos a quantidade de carga que um corpo eletrizado apresenta. Vamos ver então como é que funciona? Então, vamos lá.